Isso é psicologia que diz que se uma pessoa parar num calçadão e olhar pra cima, cerca de 10 pessoas param, 10% das pessoas param e olham pra cima. Se 10 pessoas pararem e olhar pra cima, cerca de 50 pessoas param e olham pra cima. Se 20 pessoas param e olham pra cima, 90% das pessoas param e olham pra cima. Porque as pessoas são influenciadas pelo que as outras fazem ou dizem. E às vezes por causa de um comportamento de alguém ou fala de alguém, as pessoas acabaram seguindo essa onda e automaticamente falando de mim também. Entendi. Bom, isso aí, gente. Estamos com o Miguel Oliveira. Qual que é a sua relação com os demais pastores e líderes? Como eu disse, eu respeito todos os pastores, como eu disse. Porém, os que me aconselharam, os que observaram os meus erros. Foi na época do vídeo do The King, The Power, que eu conversei com o César Cavalcante. O César Cavalcante disse algo nesse sentido também, de tipo assim, não, ele... Menino acerta pra caramba, e aonde algumas coisas que ele fala e tudo mais, que não precisava, enfim, ele citou que você tem muito mais acertos do que erros. A Bíblia diz que o perfeito ele não erra nas suas falas, embora todos nós somos imperfeitos. Então, como eu sou uma pessoa imperfeita, eu já errei muito nas minhas falas. E eu agradeço a todos os pastores que me aconselharam, me discipularam, primeiramente ao meu pastor Zé Eduardo, acho que ele tá assistindo aí, mandar um abraço pra ele, Tá. como o pastor Marco Feliciano, pastor Júnior Trovão, pastor Eliseu Rodrigues, que me mentoriou nas questões bíblicas, a todos os outros pastores que me aconselharam, me ajudaram, eu sou grato à vida deles e os escuto. Agora, todos aqueles que quiseram hypar em cima do meu nome, eu não os ouço e não os dou a mínima da atenção. Perfeito. Mas você tem, então, uma relação muito boa com esses nomes que você disse. Sim, isso prova que no mês eu prego em mais de 20 igrejas de diferentes estados do Brasil. E hoje as minhas agendas são muito corridas por causa de muitos contatos de outras igrejas. Então, graças ao bom Deus, eu tenho muita boa afinidade com todos os pastores do Brasil. Uhum. Todo cristão tem que ter pastor? Isso é uma pergunta polêmica. Portanto, eu viralizei uma vez porque eu disse numa mensagem minha que... abre aspas, meu pastor é Jesus, tá amarrado. Eu disse isso numa fala, porém o que eu estava querendo dizer era que em João 21, Jesus mandou Pedro pastorear as ovelhas. Em 1 Coríntios 12, 14, Paulo diz que Deus deu o dom, colocou pastores nas igrejas. Efésios 4, Deus levanta os 5 ministérios, um deles são os pastores. Se Deus vê esses homens como pastores, é porque ele nos enxerga como as ovelhas divinas. E todas as ovelhas precisam ser pastoreadas. Abre aspas. O meu pastor é Jesus. Muito bem. Jesus é o pastor, é o sumo pastor, é o pastor dos pastores. Porém, a ovelha ela precisa ser tratada. E os pastores tratam da alma das ovelhas com as sagradas escrituras. Então, obviamente, todas as pessoas que congregam e querem participar do corpo de Cristo precisam estar em comunhão pastoral. Então tem que ter pastor. Com certeza. Então tá. O que você acha dos desigrejados? Já que os desigrejados, eles acham que também não tem que ter pastor. De ninguém tem que ter, né? A ideia dos desigrejados existe, eu classifico 2 parâmetros de desigrejados. Os desigrejados que eles saem da igreja porque não concordam com as suas leis ou ideias. Outros que saem por rebelião, por maus tratos ou problemas que acontecem lá dentro, assim como acontece em qualquer outro lugar. Portanto, a pessoa que ela é desigrejada, ela corre um risco muito sério, né, de não fazer parte do corpo de Cristo, não tomar ceia. Ela não é pastoreada e sem pastoreio ela não tem direção. E muitas pessoas vão como H, que estava saindo da casa de Sara, errante pelo deserto. Aí o anjo do Senhor para na frente de H e diz assim: H, aonde que você vai? Volta-te para debaixo da submissão da sua senhora. Em toda a Bíblia, Deus sempre instruiu aqueles que tentavam fugir de alguma autoridade que estavam por cima deles. Deus sempre os instruiu a voltar ao caminho. Então, a minha fala aos desigrejados não importa se você congrega numa praça, dentro da sua casa ou em qualquer outro lugar. O que é importante é você congregar, ser pastoreado, tomar ceia, estar em plena comunhão com o corpo de Cristo. Tá.
Então, a pessoa que... O tal do desigrejado, a pessoa que acha que ela consegue ter acesso direto a Jesus, que a igreja não precisa de templos e muito menos de pastores, para você pode descobrir através das escrituras como viver. Essa pessoa, ela não tá vivendo a comunidade, não tá vivendo e não tá se alimentando da palavra através da autoridade do pastor. O templo e a igreja são a comunidade, né? O templo, as paredes em si. A própria Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas a igreja é o lugar que todos nós se reunimos, porque a igreja somos nós, né? Existe uma grande confusão na cabeça das pessoas em achar que a igreja em si é quando eu vou ao culto, quando eu vou no culto de domingo, no culto de terça, no culto de quinta ou etc. Mas a igreja é quando eu tô dentro da minha casa, quando eu estou com a minha família, quando eu represento Cristo na rua, quando eu represento Cristo para um desigrejado ou uma pessoa que não conheceu Cristo ainda. A igreja, Júnior, sou eu. Eu carrego a igreja. Eu tenho que ter o senso de comunidade da igreja. Só que a igreja é essencial para as pessoas cultuar, adorar, dizimar, ofertar, tomar ceia e participar do corpo de Cristo. Perfeito. Isso aí, gente. Vocês que são desigrejados aí, ó. Tomem tenência, hein? Bom, vamos falar sobre dízimos e ofertas? Bora lá. Vamos lá. Esse é um assunto... Diversas vezes as pessoas, elas criticam pessoas, e no caso, pastores, missionários. Fulano cobra... Por exemplo, para pregar, tem que pagar X para você trazer tal líder religioso, ou até mesmo a base da teologia da prosperidade, né? Muita gente acha que a teologia da prosperidade, na verdade, não tem nada de bíblico. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, vamos lá. O salário do obreiro é uma coisa, dízimos e oferta é outra. Vou dividir em duas partes para a gente poder entender. Dízimos e ofertas não é obrigação. Ninguém é obrigado a dizimar e ninguém é obrigado a ofertar. Porém, o dízimo é bíblico. A Bíblia diz que antes da lei de Moisés, Abraão, Ló já dizimavam. Então, a Bíblia diz em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que não haja pobreza, mas que haja mantimento na minha casa, e eu, Senhor, abrirei a janela do céu, derramarei sobre vós uma bênção tal. Como todos conhecem o texto. O contexto do livro de Malaquias não era só voltado na questão de dízimo, era voltado na questão da corrupção dos sacerdotes. Tendo o melhor, davam o pior para Deus. O pessoal levava os seus sacrifícios, as suas ofertas até o templo, e os sacerdotes pegavam as ovelhas mirradas, capata quebrada, cegas, entregavam a Deus, e as melhores ovelhas eles se aproveitavam para si. Deus levanta Malaquias, que é classificado como um profeta menor na teologia. Ele levanta Malaquias para denunciar a corrupção dos sacerdotes. Só que Deus toma a boca do profeta Isaías dizendo que os sacerdotes eram injustos com Deus. Tendo o melhor, davam o pior. Aí vem a instrução de Deus: trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Não há um versículo na Bíblia, não há um texto na Bíblia em que Jesus aboliu o dízimo. Jesus não aboliu o dízimo, Paulo não aboliu o dízimo, Pedro não aboliu o dízimo, nenhum dos apóstolos aboliu o dízimo. O dízimo é bíblico, a oferta é bíblico. Agora, aonde está a grande questão? É obrigado? Eu vou pro inferno se eu não dizimar? Eu vou pro inferno se eu não ofertar? Eu acredito que não. Porém, a igreja como comunidade, antes dela ser comunidade, ela tem custos e gastos. E é através dos dízimos e oferta que a igreja se mantém.